Compondo o dispositivo de honra desta solenidade, anunciamos a presença de Sua Excelência, o Vice-Presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Dr. Lorival Ferreira dos Santos. Sua Excelência, o Juiz Titular da Vara do Trabalho de Piedade, Dr. Ronaldo Oliveira Ciandella. Sua Excelência, o Coordenador do Ministério Público do Trabalho em Sorocaba, Procurador Gustavo Riso Ricardo. E o presidente da Subseção de Piedade da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Nelson de Campos Júnior. Queremos participar que, numa experiência também inédita para o regional, esta cerimônia está sendo realizada de forma simultânea com a solenidade na sede do tribunal, na cidade de Campinas, que celebra a implantação do PJE na segunda instância da 15ª Região Trabalhista. Assim, em alguns instantes, teremos a conexão dos eventos entre as duas localidades com a transmissão ao vivo da primeira tramitação eletrônica desta Justiça do Trabalho, como também da intervenção do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dallazen, e do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Renato Burato. Dessa forma, apresentamos antecipadamente nossas desculpas, pedindo a compreensão de todos para um eventual atraso neste evento. O PJE-JT é um sistema de tramitação eletrônica de processos judiciais que permite aos magistrados, servidores, advogados e demais participantes da relação processual a prática de todos os atos diretamente do sistema, assim como o acompanhamento do processo durante todas as suas fases via internet. O PJE-JT foi desenvolvido mediante parceria inédita entre o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, e diversos tribunais brasileiros. No primeiro grau de jurisdição, o TRT da 15ª Região, a implantação piloto dar-se-á nesta vara do trabalho da cidade de Piedade, que foi instalada no dia 27 de novembro de 1992, na qual, a partir de hoje, todos os processos novos passarão a tramitar pelo novo sistema em formato eletrônico. No tribunal, a um primeiro momento, passarão a tramitar pelo PJE-JT os mandados de segurança e os recursos interpostos em processos eletrônicos oriundos desta vara do trabalho. Neste momento, pedimos aos presentes que dirijam sua atenção ao monitor aqui instalado para acompanharmos a cerimônia a partir da sede do tribunal na cidade de Campinas. Anunciamos as presenças de Sua Excelência, o ministro João Oreste Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Sua Excelência, o desembargador Renato Burato, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Suas Excelências, os desembargadores desta Corte, acompanhados das seguintes autoridades que compõem a mesa de honra. Sua Excelência, o procurador Alex Duboc Garbellini, neste ato representando o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Recebemos também, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Dr. Tiago Ferrari. O senhor Sérgio Carvalho de Aguiar Valim Filho, presidente da Subseção de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil. É com muita honra que recebemos ainda o Dr. Luiz Célio Pereira de Moraes Filho, conselheiro da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, neste ato representando o presidente em exercício daquela entidade, Dr. Marcos da Costa, como também o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Ofir Cavalcante. Compõe também a nossa mesa, com muita satisfação, o senhor Manuel Carlos Cardoso, secretário municipal de Assuntos Jurídicos, neste ato representando o prefeito de Campinas, Dr. Pedro Serafim.
Registramos também que o excelentíssimo vice-presidente judicial deste tribunal, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, o excelentíssimo juiz titular da Vara do Trabalho de Piedade, Dr. Ronaldo Oliveira Ciandella, o excelentíssimo coordenador do Ministério Público do Trabalho em Sorocaba, procurador Gustavo Riso Ricardo, e o presidente da subseção de Piedade da OAB, senhor José Nelson de Campos Júnior, e demais autoridades locais, estão neste momento na sede da Vara do Trabalho de Piedade e participam desta cerimônia via videoconferência. Neste momento, convidamos os presentes para celebrar, em posição respeitosa, o hino nacional. O PJE-JT é um sistema de tramitação eletrônica de processos judiciais que permite aos magistrados, servidores, advogados e demais participantes da relação processual a prática de todos os atos diretamente no sistema, assim como o acompanhamento do processo durante todas as suas fases via internet. O PJE-JT foi desenvolvido mediante parceria inédita entre o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e diversos tribunais brasileiros. No primeiro grau de jurisdição do TRT da 15ª Região, a implantação piloto dar-se-á na Vara do Trabalho de Piedade, instalada em 27 de novembro de 1992, no qual, a partir de hoje,
todos os processos novos passarão a tramitar pelo novo sistema. No tribunal, a um primeiro momento, passarão a tramitar pelo PJE-JT os mandados de segurança em execução e os recursos interpostos em processos eletrônicos oriundos da mencionada Vara do Trabalho. Neste momento, para marcar esta importante iniciativa, Sua Excelência, o ministro João Oreste Dallazen, e Sua Excelência, o desembargador Renato Burato, descerrarão a placa comemorativa da implantação do PJE-JT no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Neste momento, convidamos a doutora Maria do Rosário Prestes de Oliveira, advogada presente à sede da Vara do Trabalho de Piedade, para protocolar a primeira ação trabalhista a tramitar no sistema PJE-JT na 15ª Região. Chamamos a atenção de todos para acompanharmos o protocolo dessa ação por meio de videoconferência. A ação foi protocolada com sucesso e seu número é 723. Observem que a ação foi distribuída e foi marcada a audiência automaticamente para o dia 16 de agosto, às 13 horas. Está implantado o PJE na 15ª Região. Nesse instante, fará uso da palavra o excelentíssimo ministro João Oreste Dallazen, presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Renato Burato, em nome de quem peço licença para saudar, cumprimentar e homenagear as eminentes autoridades que compõem a mesa e as não menos eminentes autoridades que nos acompanham na Vara do Trabalho de Piedade, senhores desembargadores deste egrégio tribunal, autoridades do Poder Executivo, membros do Ministério Público do Trabalho, integrantes do Poder Legislativo, senhores juízes e juízas do trabalho, senhores advogados, servidores e servidoras, senhoras e senhores. É com imenso regozijo e desvanecimento que compareço à 15ª Região da Justiça do Trabalho para a implantação do processo judicial eletrônico na Vara do Trabalho de Piedade e neste egrégio tribunal. O auspicioso e memorável momento que ora temos a felicidade de testemunhar marca não apenas a implantação de um sistema de processo judicial eletrônico na região, o que já seria suficiente para nos regozijarmos. Mais que isso, marca aqui e agora a implantação da versão definitiva, nacional e amadurecida do novo sistema de processo judicial eletrônico desenvolvido pela Justiça do Trabalho e para a Justiça do Trabalho. Depois de adaptado às especificidades técnicas do processo trabalhista e de já haver sido implantado com absoluto êxito em outras regiões da Justiça do Trabalho, esse sistema chega agora à dinâmica e operosa e movimentada 15ª Região da Justiça do Trabalho. É a 12ª região em que implantamos o PJE, Justiça do Trabalho. Recorde-se que a Justiça do Trabalho, até recentemente, não contava com um processo eletrônico nacional e unificado. A rigor, sob esse aspecto, não só a Justiça do Trabalho, mas a justiça brasileira como um todo era e ainda é um grande arquipélago. Mais de 40 sistemas de processos eletrônicos diferentes e que, portanto, não se comunicam entre si, já foram identificados. A Justiça do Trabalho, contudo, como é imperativo dos novos tempos de pós-modernidade, a Justiça do Trabalho evolui
com firmeza e determinação para resolver esse isolamento. Começamos hoje na 15ª região, portanto, a dizer adeus em definitivo aos autos de processo físico em papel. Estão com os dias contados a partir de hoje, os tempos de utilização dos carimbos, das capas de papelão ou de plástico, dos grampos e dos despachos judiciais manuscritos. Em pouco tempo, absorvidos os processos que hoje se encontram em andamento, tudo isto será lembrança. Lembrança, mas não saudade. A partir de hoje, empresários, empregados, advogados, procuradores e cidadãos atendidos pela jurisdição da 15ª região recebem mais do que um sistema de processo judicial eletrônico. Contarão doravante com um sistema novo, moderno, uno e nacional de processo eletrônico. Um sistema de processo eletrônico que trará estupendas vantagens para todos. Em primeiro lugar, um ganho excepcional em rapidez, em celeridade processual, pois enseja uma completa racionalização do desempenho da dinâmica processual com a eliminação do tempo morto de tramitação do processo. Em segundo lugar, um ganho substancial pela redução de gastos públicos. Aludo à diminuição expressiva de despesas com material de expediente, despesas em pessoal, despesas com mobiliário, em prédios para acomodação dos processos físicos, em arquivos e em transporte. Ganho também do advogado e das partes em acessibilidade. As portas da Justiça do Trabalho estarão sempre abertas para o jurisdicionado nas 24 horas do dia, todos os dias, sem fila e sem enfrentar congestionamento de trânsito. Ganho também na preservação da saúde dos operadores do direito, especialmente servidores, magistrados e advogados, que ficarão imunes doravante aos contágios decorrentes do contato com autos físicos, aqueles contágios com bactérias e ácaros tão comuns em certos processos. Esse novo sistema, construído na moderna linguagem Java, também propiciará ganho na possibilidade de integração com outros sistemas, pois ele é dotado de interoperabilidade. Significa que, diferentemente do que sucede com os sistemas eletrônicos atuais, ele permite a comunicação com sistemas informatizados de outros órgãos da Justiça do Trabalho, ou órgãos ou empresas do Poder Executivo, ou que prestem serviço público, tais como a Caixa Econômica Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, Receita Federal, Correios, etc. Desse modo, é um sistema que exibe a excepcional virtude, em contraste com os sistemas hoje utilizados, de proporcionar a integração de todos os órgãos da Justiça e desta com entes públicos externos. Esta possibilidade de comunicação do PJE-JT com outros sistemas informatizados talvez seja o ponto de maior destaque desta nova ferramenta tecnológica que ora chega também à 15ª região da Justiça do Trabalho. Por fim, e não menos importante, ou como diriam os ingleses, last but not least, o PJE-JT é um produto visceralmente comprometido com a sustentabilidade ambiental pela substancial redução do consumo de papel, de água e de energia elétrica. Inegavelmente, a par do ganho notável em produtividade, o PJE-JT ajuda ainda na construção de um mundo ecologicamente melhor e mais saudável. O PJE-JT, portanto, revela a responsabilidade socioambiental da Justiça do Trabalho. Exibe também esta formidável virtude. Estamos atuando de forma consentânea com os tempos modernos. E como é imperativo, aliás. Esse aspecto revelador da nossa responsabilidade socioambiental mais se acentua
se se levar em conta o elevadíssimo nível de litigiosidade trabalhista que se nota em nosso país. A implantação do processo judicial eletrônico em todas as instâncias da Justiça do Trabalho, se considerado um quantitativo de processos igual ao de 2011, 2.150.000 novos processos em primeiro e segundo graus em 2011, gerará, apenas no âmbito da Justiça do Trabalho, uma economia anual estimada de 2.019 toneladas de papel por ano, o que equivale à preservação de 50.475 árvores, ou seja, importa a implantar. Se nós, num passe de mágica, implantássemos o PJE-JT em todos os processos, simultaneamente, nesses 2.150.000 processos, isso significaria que, num passe de mágica, nós obteríamos instantaneamente uma extraordinária redução no consumo de papel, porque isso implicaria a preservação, a rigor, de toda uma floresta de mais de 50.000 árvores. Isto por ano. Por ano. Gerará também ele uma economia de mais de 201 milhões de litros de água e algo ao redor de 10 milhões de quilowatts-hora de energia elétrica. Impõe-se destacar ainda que a extinção dos autos de processo em papel implicará também sensível e notória redução de emissão de gás carbônico, que seria despendido na produção de equipamentos que se tornarão para nós, muito brevemente, obsoletos, tais como as impressoras. A desnecessidade de impressoras por si só representa uma economia de energia elétrica e de insumos, tais como toners, cartuchos de tintas e peças plásticas de reposição. Adite-se ainda a expressiva diminuição na emissão de gás carbônico com a eliminação do transporte desse mesmo volume de papel entre os tribunais. Imaginem os senhores, 2.150.000 processos só no primeiro e segundo graus sendo transportados de um órgão para outro. O que isso significa em termos de emissão de gás carbônico só pelo transporte? Senhoras e senhores, não posso furtar-me de realçar também, ainda que brevemente, algumas das formidáveis vantagens do novo módulo de segundo grau da Justiça do Trabalho que instalamos hoje, aqui e agora. Em primeiro lugar, não é um sistema complexo, mas um sistema, senhores desembargadores, em que despontam a simplicidade, a facilidade de uso e, não posso deixar de destacar, a portabilidade do processo. O desembargador, assim como o juiz ou o servidor, não precisa levar para casa mais 50 volumes pesados no carro, com o risco de desaparecerem ou de serem extraviados ou de serem furtados. Não precisa mais. Onde quer que ele esteja, ele poderá despachar no processo. Vejam que é um processo simples e acessível, como é, aliás, simples e acessível historicamente a Justiça do Trabalho brasileira. É um sistema que possibilita ainda a edição de votos na própria sessão. É um sistema que permite, como vimos agora na Vara do Trabalho de Piedade, a distribuição automática de ações e recursos com designação imediata do relator e do órgão fracionário competente. Ou a marcação imediata da audiência, instantaneamente, como vimos há pouco. É um sistema, senhores desembargadores, que possibilita a votação extraoficial antecipada no sistema pelos integrantes do órgão judicante, inclusive mediante a elaboração de votos divergentes ou convergentes, também com imediata disponibilização no próprio sistema aos demais julgadores. Isso será viável porque todos os desembargadores que compõem o quórum de julgamento poderão ter acesso aos votos dos demais antes da sessão. Essa rotina de votação claramente facilita o andamento da sessão
e reduz o tempo de sua duração. Trata-se de uma funcionalidade que, a rigor, é o embrião do plenário virtual a que chegaremos um dia. Outra funcionalidade importante que vale destacar para Vossas Excelências é a circunstância de que esse sistema permite aos desembargadores a utilização de modelos de despachos e decisões em matérias repetitivas, o que, obviamente, dinamiza o trabalho. O novo sistema enseja também a assinatura de acordos em lote de forma digital, imediatamente após o término da sessão, o que, evidentemente, também é uma vantagem formidável. Senhoras e senhores desembargadores, senhores juízes, autoridades, é importante ressaltar, a par desses aspectos, que esse sistema de processo eletrônico que vem de chegar à 15ª região, evidentemente, não é um sistema que chega aqui pronto e acabado, na sua forma, estruturado na sua forma derradeira. Ao contrário, como toda obra humana, é uma obra que prossegue sendo aprimorada, que prossegue sendo objeto de ajustes de toda a ordem. Eu diria que o sistema PJE-JT prossegue sendo burilado como um verdadeiro diamante pelas nossas equipes, porque nós consideramos, senhoras e senhores, esse sistema, para nós, uma verdadeira joia. É a menina dos olhos de ouro da nossa gestão, é a menina dos olhos de ouro da Justiça do Trabalho presentemente. Tantas e tais são as virtudes, tantas e tais são as vantagens que ele proporciona, não só à Justiça do Trabalho, mas à sociedade. Por isso é que nós não nos cansamos de prosseguir aprimorando, ajustando, adaptando, enfim, introduzindo novas funcionalidades para que aquilo que é bom fique ainda melhor. Para se ter uma ideia, estão em curso presentemente mais cerca de 13 frentes de trabalho destinadas a introduzir aperfeiçoamentos nesse sistema. Por exemplo, uma frente está cuidando da integração com os bancos oficiais para o envio e recebimento de depósitos, alvarás e guias de pagamento. Uma outra frente está cuidando da integração com os Correios, de modo a viabilizar o envio de notificações pelo sistema e para que possamos receber o AR, o aviso de recebimento dos Correios, já digitalizado. Estamos tratando de consumar, de outro passo, a integração do PJE-JT com o sistema MPT digital do Ministério Público do Trabalho. Ainda esta semana, na última terça-feira, assinamos um acordo de cooperação técnica que contempla, para muito em breve, a integração entre os dois sistemas. Nós temos que, de qualquer maneira, proporcionar o tráfego automático de informações de um sistema para o outro. Esse acordo de cooperação já prevê a solução imediata de um problema gerado por essa nova ferramenta, que é a questão do prazo ou do tempo de que disporá o Ministério Público para opinar em face da nova forma, desse novo modelo de tramitação do processo judicial. Contemplamos, de comum acordo com o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria-Geral do Trabalho, a propósito dessa última questão, contemplamos a possibilidade de parametrização deste tempo, deste prazo, em cada região da Justiça do Trabalho, em cada região do Ministério Público do Trabalho, de modo que, em função da movimentação processual maior ou menor, a Procuradoria e o Tribunal Regional do Trabalho vão fixar um tempo para efeito de constar do sistema
para que conste do sistema o lapso temporal em que o processo digital vai ficar disponibilizado ao Ministério Público para emissão de parecer. Outra frente de trabalho está cuidando do sistema de cálculos nacional e uniforme para a Justiça do Trabalho. Estamos cuidando também de introduzir, muito brevemente, uma funcionalidade sobre modo importante para as varas, que é a execução eletrônica no PJE-JT da sentença condenatória proferida em autos físicos. O processo na fase de conhecimento, que já se iniciou, evidentemente que prosseguirá na fase de conhecimento como tal, em autos físicos, em papel. Mas nós estamos concebendo uma solução para que a execução se dê de forma eletrônica, muito em breve, mediante a extração de um documento do processo físico. Vale dizer, senhoras e senhores, desde já acenamos para os próximos meses com grandes mudanças para tornar ainda melhor o que já é um excepcional avanço. Nesta quadra da história, vencidos os primeiros anos do quartel inicial do século XXI, a conflituosidade acirrada pela concorrência capitalista e o aprofundamento das lides exigem dos magistrados dedicação e capacitação cada vez maiores. Precisamos, por isso, extirpar definitivamente o tempo morto do processo e as atividades braçais a ele relacionadas mediante o auxílio da tecnologia. Fazer mais com menos esforço. Fazer melhor em menos tempo. Atender, enfim, de forma definitiva e verdadeira os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo. A implantação do PJE-JT na 15ª região significa, a meu juízo, sobretudo, a implantação de um novo modelo de processo judicial, mediante a eliminação de rotinas burocráticas e agilização da tramitação do processo trabalhista. Inúmeras rotinas burocráticas vão desaparecer por força desta nova ferramenta tecnológica. O que se descortina doravante, senhor presidente e senhores desembargadores, senhores juízes, é um tempo de integral dedicação à atividade fim da justiça, à decisão. Nada de desperdício de tempo e de força com tarefas administrativas e mecânicas. Nada de perder o foco da força de trabalho no dispensável e no germe do atraso. Tudo para gerir uma justiça acessível 24 horas por dia, todos os dias do ano, concretizando a promessa democrática do efetivo acesso a uma ordem jurídica justa. A chegada do PJE-JT à 15ª região dá-se na fase de intensa expansão da implantação desse sistema, fruto, como não poderia deixar de ser, fruto do sucesso estrondoso exibido nas implantações operadas até aqui. E esse êxito deve-se à união de todos da Justiça do Trabalho em face desse mesmo objetivo institucional. Quero, a propósito, enfaticamente reconhecer e agradecer a acolhida que os tribunais regionais do trabalho, seus gestores, seus magistrados e seus servidores vêm endereçando ao processo judicial eletrônico que estamos implantando. Para onde olhamos, enxergam-se braços dispostos à necessária capacitação e à indispensável cooperação no desenvolvimento dessa nova ferramenta tecnológica. E para onde lançamos os olhos, também vemos solicitações, postulações de imediata implantação do PJE com a maior brevidade possível. Para se ter uma ideia, a 23ª região vem de solicitar que o PJE seja de imediato implantado em todas as varas do trabalho de Cuiabá. O mesmo farão 22ª região, 11ª região, 18ª região, enfim, há um anseio já pela implantação do PJE.
A participação ativa dos integrantes da Justiça do Trabalho já permitiu, em significativa medida, a superação das resistências ao novo e ao inovador. Essa mesma força, certamente, garantirá a capacitação de centenas de usuários do novo sistema. Nós não nos esquecemos, nem poderíamos chegar a tanto, de que é sempre indispensável a capacitação. Capacitação de todos, inclusive dos advogados. Na próxima semana, fruto de um convênio firmado entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a ASP vai começar a proporcionar aos advogados um ensino à distância sobre o processo, esse sistema de processo eletrônico. E, portanto, os advogados do Brasil inteiro, graças às mais de 300 antenas disponibilizadas pela Ordem dos Advogados e pela ASP, poderão ter acesso a esses cursos e, portanto, é um chamamento que fazemos à advocacia, no sentido que também se engaje, quer na obtenção de certificação digital, quer na capacitação, porque o PJE-JT, não tenho dúvida, é irreversível na Justiça do Trabalho e estou certo de que no Poder Judiciário Nacional. Outro relevante fruto dessa união revela-se pelo enfrentamento dos problemas novos que surgem com a implantação do PJE. Haverá, de um lado, a necessidade de readaptação de servidores, antes aplicados em atividades que desaparecerão. Impor-se-á, de outro lado, específico cuidado com a saúde dos usuários do sistema, tendo em vista as consequências da operação mais intensa e em maior tempo junto aos computadores. Senhoras e senhores, ao finalizar, é imperativo de justiça que expresse o meu profundo agradecimento à 15ª Região da Justiça do Trabalho, pela inestimável parceria e colaboração para a concretização deste ato. Louvo e agradeço em particular a entusiasmada colaboração do presidente da Corte, desembargador Renato Burato, e de toda a sua equipe de servidores, assim como louvo e agradeço a colaboração intensa desenvolvida pelo desembargador Lazarim na Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho e com o seu entusiasmo na difusão da necessidade de implantação de um sistema de processo eletrônico na região. Louvo e agradeço também a cooperação e o empenho de todos os demais desembargadores e juízes que acompanharam a capacitação. Isso certamente em muito vai contribuir para a completa consolidação e afirmação desse novel sistema de processo eletrônico na região. Registro um voto específico de agradecimento ao juiz José Hortêncio Ribeiro Júnior, da 23ª Região, por sua importante ajuda na capacitação da 15ª Região. Louvo e agradeço também a devotada e eficiente equipe de servidores de praticamente todos os regionais e do TST, que, agrupada no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, presta-nos relevante serviço público no desenvolvimento e no aprimoramento desse sistema. Sabemos que o caminho que se abre no horizonte não se trilha sozinho. Por isso, todos os que integramos hoje a Justiça do Trabalho devemos nos sentir responsáveis pela continuidade e êxito do PJE-JT, pois é um projeto que nos permite a todos mirar o mesmo horizonte e enxergar o mesmo céu. Não podemos esquecer que o PJE-JT é um projeto institucional, não é um projeto pessoal e tampouco de uma gestão, é um projeto da Justiça do Trabalho, ela que desenvolve esse sistema e é favorecida imediata pela construção desse sistema. Mas não podemos esquecer que este projeto institucional é, acima de tudo, um projeto que nos fortalece pela maior eficiência e integração, substituindo as 24 ilhas de que lhes falei há pouco, daquele arquipélago, num belo continente integrado por um sistema único de processo eletrônico. A ocasião parece-me propícia, senhoras e senhores, para lembrar, ao concluir, as palavras do grande pensador francês Anatole France. Disse Anatole France: para conseguir grandes coisas, é necessário não apenas planejar, mas também acreditar.
não apenas agir, mas também sonhar. Daí a minha exortação ao finalizar a todos nesta ocasião. Sonhemos e lutemos. Conjuguemos os nossos esforços. Continuemos a conjugar os nossos esforços, o melhor dos nossos esforços, unidos em torno desse projeto institucional que certamente reservará melhores dias, muito em breve, à Justiça do Trabalho e aos que dela necessitam. Como advertiu Sêneca, dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. Para a 15ª Região da Justiça do Trabalho, eu diria, o futuro começa agora, ao abraçar uma ferramenta tecnológica sinônimo de modernidade, de eficiência e de sustentabilidade ambiental. Muito obrigado. O Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região querem ainda registrar e agradecer a presença das autoridades que aqui comparecem, cujas presenças engrandecem sobremaneira esta cerimônia. Excelentíssima Juíza Alzenia Aparecida de Oliveira Furlan, secretária-geral da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, neste ato representando a presidência daquela entidade. Excelentíssimo senhor Valdeci dos Santos, juiz titular da 2ª Vara Federal da Subseção de Campinas, aqui representando a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Excelentíssimo senhor Emerson Lemes Franco, defensor público-chefe da Defensoria Pública da União em Campinas. Excelentíssimo senhor Tiago Simões Domene, procurador seccional da União em Campinas, também aqui representando o procurador regional da União da 3ª Região, Dr. Tércio Tocano. Registramos também o excelentíssimo senhor procurador Anselmo Prieto Alvarez, neste ato, representando o procurador-geral responsável pelo expediente da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, Dr. José Renato Ferreira Pires. Excelentíssimo senhor Ricardo Hoffmann, coordenador da APAMAGES, representando o presidente daquela associação, Dr. Roque Antônio Mesquita de Oliveira. Excelentíssimo senhor Rafael Cardoso de Barros, coordenador da área trabalhista da Procuradoria Seccional da União em Campinas. Excelentíssima senhora Fernanda Serrano Zanetti, defensora pública da Defensoria Pública da União em Campinas. Obrigado também pela presença do senhor Eliel Negromonte Filho, secretário-geral da presidência do TRT da 3ª Região, aqui representando a presidente daquele regional, desembargadora Deoclésia Morelli Dias. Do senhor Rogério Lacava, superintendente regional do Banco do Brasil, aqui representando o superintendente estadual, senhor Gerôncio Paes de Luna Filho. Senhor Jair Marques da Silva, gerente regional de governos da Superintendência da Caixa Econômica Federal. E também do senhor Ricardo Russo, neste ato representando a Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas. O cerimonial apresenta suas desculpas, caso alguma autoridade presente por falha nossa tenha deixado de ser nominada, rogando para que sinta-se especialmente acolhido neste evento. Neste momento, ouviremos o excelentíssimo desembargador, presidente deste tribunal, Dr. Renato Burato. Excelentíssimo senhor ministro João Oreste Dallazen, presidente do COLEN do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em nome de quem peço vênia para cumprimentar todas as autoridades da mesa alta, bem como aquelas já citadas. Excelentíssimos senhores desembargadores, colegas, juízes, caríssimos servidores, minhas senhoras, meus senhores. É com imensa satisfação que o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região passa a integrar nesta data o rol de regionais trabalhistas contemplados com a espetacular ferramenta de tramitação processual eletrônica, o PJE-JT. O processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, principal projeto da Justiça do Trabalho brasileira dos últimos tempos, sua implantação em nosso regional representará, à semelhança daqueles que nos antecederam, extraordinário avanço na utilização racional e inteligente da tecnologia da informação em prol de uma justiça do trabalho mais célere, acessível, econômica, eficiente e preocupada com a preservação ambiental.
Criado em 2010, obteve seu lançamento piloto em fevereiro de 2011 em Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. Sob a batuta do excelentíssimo senhor ministro João Oreste Dallazen, presidente do COLEN do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a partir de março de 2011, este auspicioso projeto nacional entrou em nova fase, envolvendo todos os regionais trabalhistas com a Corte Superior sob o comum objetivo de desenvolvimento, implantação, treinamento e manutenção padronizada e integrada do processamento judicial eletrônico em todas as instâncias. E o sucesso desta hercúlea tarefa logo despontou. Aos 5 de dezembro do ano passado, exatamente na data aprazada pela presidência da Corte Superior, foi então implementado de forma piloto o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho na Vara do Trabalho de Navegantes, estado de Santa Catarina, com absoluto e estrondoso sucesso. Logo, outras implantações dali decorreram, e hoje descerramos o futuro do judiciário trabalhista em nossa região. A Vara do Trabalho de Piedade, hoje e para sempre, a nossa querida e pioneira Vara Piloto do PJE, dá significativo salto de qualidade na prestação jurisdicional iniciada nos idos do mês de novembro do ano de 1992, quando lá instalou-se a então Junta de Conciliação e Julgamento de Piedade. Aqui no Tribunal, a segunda turma recursal e a primeira sessão de dissídios individuais foram as escolhidas para abraçarem destemidamente o desafio da mudança de paradigmas. Os recursos interpostos das decisões exaradas nos processos eletrônicos da Vara do Trabalho de Piedade serão doravante distribuídos automaticamente aos excelentíssimos componentes da segunda turma de julgamentos, a qual se desincumbirá da implantação piloto em segundo grau. Por sua vez, na primeira sessão de dissídios individuais, tramitarão os mandados de segurança impetrados eletronicamente e que versarem sobre matérias de sua competência regimental. O esforço empreendido na capacitação de desembargadores, magistrados, servidores, advogados e procuradores, nesta oportunidade, encontra a sua recompensa. Assinalo a todos, desembargadores, procuradores, magistrados, advogados, servidores e partes, que a qualidade da prestação jurisdicional irá melhorar, e muito. A celeridade que se espera do Poder Judiciário, a redução da burocracia com tarefas excessivas ou desnecessárias, bem como o acesso rápido e pleno ao processo, representarão ganhos extraordinários para todos os operadores do direito e, em sentido amplo, para toda a sociedade brasileira. O sentimento de orgulho pelo bom trabalho empreendido neste momento envolve este presidente. Toda a comunidade da 15ª Região, associada à imprescindível colaboração e coordenação das equipes do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, colocou mãos à grandiosa obra deste início de século. Impõe-se externar publicamente o agradecimento por todo o apoio material e humano disponibilizado por Sua Excelência, o Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, João Oreste Dallazen, visando a consecução desse projeto. A gentil presença de Vossa Excelência, Ministro, neste evento, honra-nos com o apreço demonstrado a toda a 15ª Região. Como já assinalava este presidente por ocasião da cerimônia de abertura do 11º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, em junho do ano passado, Vossa Excelência confirma ser homem visionário à frente de seu tempo. Lançou e cumpre a meta prioritária traçada à sua gestão de adotar-se o processo judicial eletrônico por todo o Judiciário Trabalhista Nacional, demonstrando perante a opinião pública e o Poder Judiciário brasileiro de forma impactante o seu elevado espírito de administrador público competente. Saliente-se de igual modo que as inúmeras atividades desenvolvidas
pelos grupos gestores nacional e regional, assim como as orientações da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho e da Escola Judicial desta Corte, revelaram-se fundamentais. Por derradeiro, a fim de que se registre de modo indelével o reconhecimento que merecem, assinalo na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador e amigo Samuel Hugo Lima a contribuição ímpar colhida de todos os membros da atual administração, dos magistrados, dos servidores desta egrégia Corte, diretamente envolvidos neste vultoso empreendimento. Horas, dias, semanas, enfim, meses foram dedicados ao porto seguro que se pretende alcançar com a implantação, sempre zelando pela segurança da informação, pela eficiência e efetividade da prestação jurisdicional, sem comprometer a qualidade com a qual este regional é reconhecido pela comunidade da 15ª Região e por todos aqueles que nos procuram. Foi, portanto, ajuizada agora a segunda ação na Vara do Trabalho de Piedade. Já foi ajuizada uma segunda ação de forma eletrônica e com sucesso. Caminho sem volta. O futuro já chegou na 15ª Região. É sabido que este é o início, o primeiro passo da longa jornada pela integral implementação do processamento judicial eletrônico trabalhista na 15ª Região. Dificuldades existirão, sim, soluções também. E é com plena confiança no sucesso desse projeto que modificará completamente a atividade profissional exercida por todos nós que concluo este breve pronunciamento saudando a inovação. Parabéns a todo o Judiciário Trabalhista brasileiro, parabéns 15ª Região, muito obrigado. Dando prosseguimento a esta solenidade e para marcar essa importante iniciativa, convidamos o excelentíssimo vice-presidente judicial do Tribunal, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, e o excelentíssimo juiz titular desta Vara do Trabalho, Dr. Ronaldo Oliveira Ciandella, para o descerramento da placa alusiva a este evento. Excelentíssimo senhor representante do prefeito municipal, excelentíssimo senhor Ronaldo Oliveira Ciandella, juiz titular da Vara de Piedade, senhor coordenador do Ministério Público, doutor Gustavo Riso Ricardo, ilustríssimo senhor José Nelson Campos Júnior, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Piedade, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades e toda a nobre classe dos advogados. Senhores colegas, magistrados do trabalho, senhor representante da Polícia Militar, caríssimos servidores, minhas senhoras, meus senhores. Bom dia, com grande júbilo que o egrégio Tribunal do Trabalho da 15ª Região celebra nessa data histórica para a justiça brasileira, em especial para a justiça do trabalho, desta aprazível cidade de Piedade, a inauguração do processo eletrônico da justiça do trabalho. Acabamos de assistir em transmissão simultânea com sede do regional, na cidade de Campinas, o ingresso da 15ª Região até o então inexplorado universo da tramitação judicial eletrônica. Seus objetivos preconizados, além de possibilitar a todos os cidadãos brasileiros que acorrem ao Poder Judiciário do Trabalho o acesso célere e amplo às informações do processo. Afastarão a burocracia e permitirão expressiva redução dos gastos públicos, tornando as atividades dos senhores advogados
e das partes muito mais práticas e fáceis. Os senhores terão acesso ao processo e ao ambiente virtual a qualquer tempo, do escritório, da casa ou de qualquer outro lugar, desde que conectados à internet, podendo ajuizar uma ação trabalhista e efetuar as consultas necessárias, a exemplo do que ocorreu hoje aqui na Vara de Piedade, onde já foram distribuídas 2 ações trabalhistas. Possuindo como um dos seus basilares conceitos o de promover o uso racional e inteligente da tecnologia em prol do jurisdicionado, possibilitará maior qualidade de vida a todos os operadores do direito, que poderão, nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana e nas 52 semanas do ano, acessar e executar suas tarefas processuais, sem enfrentar filas, balcões, congestionamentos de trânsito, exposição à violência ou intempéries. Bastará um clique, sem sair de casa ou do escritório. Existirão ganhos para toda a sociedade brasileira. Estima-se, por exemplo, que apenas com a tramitação eletrônica de mandados de segurança no Tribunal de Campinas, reduziremos o consumo de papéis em 1 tonelada anual. No plano geral, o Tribunal Superior do Trabalho já consignou qual será a economia quando todas as instâncias utilizarem do PJE, da Justiça do Trabalho. Serão economizadas 2.000 toneladas de papel, 200 milhões de litros de água e cerca de 10 milhões de quilowatts de energia elétrica. Mas o principal benefício é o que se espera na redução do tempo de duração dos processos trabalhistas, que deverá cair pela metade, celeridade com eficiência. Além disso, com a severa escassez de recursos humanos, o Poder Judiciário poderá racionalizar e otimizar a distribuição de tarefas, afastando com a intensa capacitação de servidores e magistrados rotinas excessivas ou expedientes desnecessários. Nossa meta para 2012, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça, é de implantar-se o PJE em pelo menos 15 unidades judiciárias de primeiro grau nesse ano agora de 2012. Em 2013, deveremos alcançar cerca de 40% das varas do trabalho no interior paulista, que passarão a funcionar eletronicamente no ajuizamento das reclamações, das novas reclamações trabalhistas. Como foi consignado há pouco pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente do TRT, desembargador Renato Burato, e por sua excelência o ministro João Oreste Dallazen, dificuldades e percalços certamente existirão nesta fase introdutória, posto que os paradigmas procedimentais serão intensamente aperfeiçoados. E neste aspecto é que eu quero aqui pedir encarecidamente à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do senhor presidente, que em parceria com a Justiça do Trabalho possa levar os senhores advogados a fazer a inscrição da certificação digital para que possa utilizar desta ferramenta extraordinária que é o PJE. Entretanto, asseguramos a todos vocês que após a implantação do PJE, até hoje, nenhuma unidade desejou retornar ao modelo anteriormente vigente. Já temos cerca de 12 TRT e várias unidades judiciárias de primeiro grau que estão experimentando esse avanço histórico.
e todas pugnam pela ampliação de implantação do PJE. Para concluir, reafirmamos o compromisso sério e irreversível de modernizar o Poder Judiciário trabalhista, implantando-se este sistema nos mais distantes rincões de nosso país, assegurando a todos os cidadãos a prestação de um serviço público acessível, econômico, célere, seguro e eficiente, facilitando assim o verdadeiro acesso à justiça aos brasileiros. Muito obrigado. Prometo ser breve, já estamos todos cansados, né? Excelentíssimo senhor desembargador, vice-presidente do TRT da 15ª Região, Lorival Ferreira dos Santos, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes, servidores e servidoras, senhoras e senhores. Podemos dizer, sem receio de incorrer em simples clichê, que hoje vivemos um momento histórico. A Vara do Trabalho de Piedade passa a utilizar o PJE-JT, Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Com ele resgata-se etimologicamente o sentido de processo. Originado do termo em latim procedere, formado por pro, que significa à frente, e cedere, que significa ir. Portanto, avançar, mover adiante, em busca de um objetivo. A ideia é de movimentação em contrapartida à inércia. E o que se vê no processo eletrônico? Exatamente a tramitação célere, decorrente da extinção de atividades meramente burocráticas que são realizadas no sistema que utiliza autos físicos. Juntada de petições, numeração, aposição de carimbos, deslocamento de autos entre as mesas e armários, cargas, etc., são atividades que demandavam muito tempo para a consecução e agora deixam de existir. A extinção dessas atividades permite que o processo tramite com rapidez, chegando logo ao gabinete para a entrega da prestação jurisdicional, com a celeridade assaz desejada por todos os operadores do direito, e o que é mais importante, almejada pela parte que buscou no judiciário o restabelecimento de um direito violado. Evidentemente, não podemos nos esquecer que, tratando-se de uma grande mudança paradigmática, necessária se faz uma adaptação de nossa parte. Magistrados, servidores, advogados. Sempre estivemos acostumados ao manuseio dos autos físicos. E diria, inclusive, que, para além da experiência de cada um, há um parâmetro arraigado no consciente coletivo, no sentido de que a atividade processual não prescinde da concretude de um objeto palpável, no caso, o papel. A história da humanidade assim se fez. Contudo, como disse no início, hoje somos nós que faremos a história, mudando esse paradigma com o apoio da tecnologia. Os da minha geração já viveram a revolução que foi o abandono da máquina de escrever para a utilização do computador. Naquela época, lembro-me de operadores do direito dizendo que continuariam a utilizar a máquina de escrever, que não saberiam operar o computador, etc. E o que aconteceu? Passados os primeiros momentos, todos se adaptaram e hoje ninguém consegue viver sem computador, tablet, celular e toda a gama de possibilidades que o avanço tecnológico permitiu. O mesmo acontecerá com a quebra do paradigma do processo físico. Em pouco tempo, todos estaremos familiarizados com o sistema e usufruindo as benesses que ele possibilita. É evidente que uma quebra de paradigma dessa magnitude traz consigo algumas dificuldades. Mas a simples consciência de que essas dificuldades são naturais e previsíveis já demonstra que serão enfrentadas e vencidas. Concluindo, quero compartilhar uma brincadeira que redundou em uma reflexão séria. Nessa semana, uma grande equipe de servidores do tribunal permaneceu aqui, preparando o sistema para o efetivo funcionamento a partir de hoje. A palavra que mais ouvi nesses dias foi parametrização.
Bonita palavra que significa o estabelecimento dos parâmetros, as coordenadas e funcionamento do sistema do PJE-JT. Bastava verificar se algum problema no funcionamento, um comando que não era executável, etc. Ao conversar-se com o pessoal da informática, vinha a resposta: doutor, é um problema de parametrização, temos que parametrizar. E eu comecei a brincar com a competentíssima e simpática equipe do setor de tecnologia de informação do nosso TRT, que a solução de qualquer problema era simplesmente parametrizar. Evidentemente, era uma brincadeira. Comecei a pensar, em decorrência disso, que, para além dessa questão técnica, já entregue em muito boas mãos, nós precisamos parametrizar nossas consciências com o PJE-JT, internalizando a certeza dos benefícios que o sistema traz para todos os que operam o direito. Estou certo de que estaremos à altura da responsabilidade que a história nos trouxe. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Também tentarei ser breve. Quero cumprimentar aqui o desembargador vice-presidente, Dr. Lorival, Dr. Ronaldo Ciandella, na pessoa de quem eu quero estender os cumprimentos a todos os membros da magistratura aqui presentes, juízes e desembargadores, Dr. Gustavo Riso, representante do Ministério Público, ao Dr. Aristeu Marciano, digníssimo conselheiro da OAB, representando aqui o Dr. Marcos da Costa, o presidente em exercício, na pessoa de quem eu quero estender os cumprimentos às demais advogadas e advogados aqui presentes, aos serventuários da Justiça, às senhoras e aos senhores. Realmente, hoje, Piedade entra num momento histórico, né? Hoje, passamos a incorporar à nossa atividade palavras como parametrização, hash, bytes, megabytes. Mais do que uma mudança no nosso vocabulário da atividade jurídica, se trata mesmo de uma mudança de hábitos. Teremos que incorporar à nossa atividade novos hábitos. Todo hábito, como o novo que é, gera uma certa resistência. Mas nós, advogados aqui de Piedade, estamos preparados e dispostos a enfrentar essa nova fase do judiciário. Como foi dito aqui, senhor vice-presidente, parte dos advogados não tem a certificação digital. E uma outra parte sequer possui computadores em seus escritórios, em locais de trabalho. A OAB divulgou uma estatística que cerca de 60 mil advogados do Estado não possuem essa ferramenta, o computador, nos seus escritórios. Quando a gente fala de certificação digital, esse número é menor ainda. Mas, em Piedade, a realidade já é diferente, graças a Deus. Aqui nós somos já 100% dos advogados possuem esse equipamento, possuem o acesso à internet, e a OAB vem fazendo ações no sentido de conscientizar os advogados dessa nova fase, que é um passo irreversível, em favor da modernidade, é um passo à frente, como o Dr. Ronaldo disse, através de cursos de capacitação dos profissionais, através de campanhas para incentivar os profissionais a adquirirem um certificado digital para poderem operar agora no processo judicial eletrônico. Então, a OAB não está se furtando a sua responsabilidade. Continuará diligente com relação ao que tange as prerrogativas, com relação ao que tange ao exercício dos advogados nessa nova fase processual, colocando-se à disposição aí do judiciário naquilo que for preciso, naquilo que puder contribuir para esse passo em direção ao novo, em direção ao melhor, em direção ao futuro. Então, eu quero finalizar aqui agradecendo de público ao Dr. Ronaldo pela dedicação com que conduz a vara do trabalho aqui em Piedade, pela forma diligente com que procura a composição dos conflitos, pela forma atenciosa com que procurou mostrar a nós, advogados, aí, esse novo processo judicial eletrônico, né? Quero agradecer também, na pessoa de Vossa Excelência, ao TRT da 15ª Região, pela deferência de colocar a nossa querida Piedade na história do judiciário brasileiro, em receber aí a primeira vara digital do TRT da 15ª Região. Na pessoa de quem, se o senhor me permite, agradecer a todos os demais serventuários aqui presentes, desta vara e de outras varas que aqui se encontram,
cuja dedicação e o empenho demonstrados até esse momento são a certeza que nós temos do sucesso do processo judicial eletrônico. Quero agradecer aos demais presentes pela atenção e muito obrigado. O Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região querem ainda registrar e agradecer a presença das personalidades que aqui comparecem, além das autoridades já mencionadas, cujas presenças enobrecem sobremaneira esta solenidade. Excelentíssimo senhor, desembargador Elcio Dantas Lobo Júnior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Excelentíssimo senhor Jorge Costa, juiz auxiliar da Vice-Presidência Judicial. Excelentíssimo senhor Dr. Firmino Alves Lima, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba. Excelentíssimo senhor Dr. Mauro César Luna Rossi, juiz titular da Vara do Trabalho de Capão Bonito. Excelentíssimo senhor Dr. Luciano Brizola, juiz do trabalho substituto do TRT da 15ª Região. Excelentíssimo senhor Dr. Tony Carmona, juiz do trabalho substituto do TRT da 15ª Região. Excelentíssimo senhor Dr. José Elias Temer, juiz de direito, diretor da 10ª Região Administrativa. O senhor Marcelo Silva Vieira, diretor de gabinete da Prefeitura Municipal de Piedade, representando neste momento o excelentíssimo senhor Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal de Piedade. Ilustríssimo senhor Gládios Alexandre Postnikov, procurador jurídico da Câmara Municipal de Piedade, representando neste momento o excelentíssimo senhor Adilson Castanho, presidente da Câmara desta cidade. Ilustríssimo senhor Dr. Aristeu José Marciano, conselheiro da OAB, Seção São Paulo, representando o presidente daquela sessão, Dr. Marcos da Costa. Ilustríssimo senhor Renato Lima Júnior, procurador jurídico do município de Piedade. Ilustríssima senhora Vilma Marciano, procuradora jurídica do município de Piedade. Ilustríssimo senhor Dr. Carlos Alberto Santos Lopes, advogado da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Ilustríssimo senhor Dr. Caio Martori, secretário adjunto da OAB, subseção de Piedade. O senhor Tenente Pedroli, representando o comandante do 40º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Coronel Jardine. Ilustríssimo senhor Matheus Spinelli Filho, representando o Rotary Clube de Piedade. E a ilustríssima senhora Terezinha da Penha Rolim de Paula, gerente da agência da Caixa Econômica Federal em Piedade. Apresentamos desculpas caso alguma autoridade presente, por falha nossa, tenha deixado de ser mencionada, rogando que se sinta especialmente acolhida neste evento. Encerrada esta solenidade, parabenizamos uma vez mais a Justiça do Trabalho pela importante conquista e convidamos os presentes para um coquetel de comemoração por este evento, oferecido pelo Banco do Brasil, a quem expressamos nossos sinceros agradecimentos. Agradecendo novamente a presença, desejamos a todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Muito obrigada.